Olá pessoal, aqui é o professor João Estevão, dando continuidade ao estudo da Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei 13.146 de 2015, nós vamos estudar hoje o capítulo 2 do título 1, que fala da igualdade e da não discriminação. Vai do artigo 4º ao artigo 8º. Então o artigo 4º fala: toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. É importante você memorizar esse artigo, porque nós vamos tratar de discriminação no artigo mais à frente, sobre a questão das penalidades para os agentes que discriminam as pessoas com deficiência, ok? Então, a discriminação está aqui no inciso 1. Considere-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluído a recusa de adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Então, aqui nós estamos falando do agente, ação ou omissão, tenha ele a vontade ou não de discriminar, quando ele não promove as garantias fundamentais para a pessoa com deficiência, e também quando ele não faz a adaptação, não torna o ambiente acessível e não fornece a tecnologia necessária para a eliminação daquelas barreiras que nós tratamos lá no artigo 3º dessa lei, ok? Vamos aqui ao artigo 5º. A pessoa com deficiência será protegida de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, crueldade, opressão e tratamento desumano e degradante. É importante isso aqui, preste atenção nesse parágrafo único. Para os fins da proteção mencionada no caput desse artigo, são considerados especialmente vulneráveis a criança, o adolescente, a mulher e o idoso com deficiência, ou seja, são considerados especialmente vulneráveis, ou seja, nós estamos aqui tratando dos direitos das pessoas com deficiência. Nós temos aí, dentre as pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens e mulheres. Mas o legislador trouxe aqui no parágrafo único do artigo 5º uma proteção especial às crianças, os adolescentes, as mulheres e os idosos com deficiência. Mesmo já existindo o Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo já existindo a Lei Maria da Penha, por exemplo, que protege a mulher, mesmo já existindo o Estatuto do Idoso, aqui as pessoas com deficiência, sendo elas crianças, adolescentes, mulheres ou idosos, eles têm uma proteção especial. O artigo 5º fala isso. Artigo 6º, ele traz a questão da capacidade para a pessoa, a capacidade civil da pessoa com deficiência, tá? Uma alteração aí do Código Civil, que trazia anteriormente as pessoas com deficiência severas, né, alguns tipos de deficiências mais severas, como absolutamente incapazes, mas agora nós temos aqui a questão da capacidade civil plena para as pessoas com deficiência. E aí o inciso 1 fala casar-se e constituir união estável, ou seja, eles podem casar normalmente ou constituir união estável, eles vão escolher a forma que melhor eles pretendem. O inciso 2 fala exercer direitos sexuais e reprodutivos, eles têm direito. Inciso 3, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. Ou seja, eles têm direito a informações e também a essa questão do planejamento familiar é importantíssimo para que essas pessoas com deficiência possam ter uma vida civil plena. Inciso 4.
conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória. Quantas vezes nós poderíamos ter as pessoas com deficiência sendo esterilizadas compulsoriamente, de forma forçada pelos seus familiares, para que eles não tenham a capacidade reprodutiva, temendo aí a questão congênita, temendo a multiplicação daquela deficiência. Mas ela tem direito agora a escolher a reprodução, a questão sexual. O inciso 5, ele fala: exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária, e, inciso 6, exercer o direito à guarda, tutela, curatela e adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Isso aqui é muito importante, porque eles podem ser curadores, tutores, podem adotar e serem adotados. Isso plena capacidade para isso. A Lei Brasileira de Inclusão está dando. O artigo 7º, ele fala da questão da comunicação das situações de negligência, discriminação às autoridades competentes. E o seu parágrafo único fala que se o juiz, ele, no exercício das suas funções, ele tiver conhecimento de alguma situação discriminatória, ou alguma negligência que está acontecendo com aquela pessoa com deficiência, ele precisa comunicar ao Ministério Público. Então esse é o artigo 7º. O artigo 8º, ele fala que é dever do Estado, sociedade, família, assegurar a pessoa com deficiência com prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade, e vai trazendo diversos direitos fundamentais com relação à pessoa com deficiência. Mais para frente nós vamos ver no próximo título a questão dos direitos fundamentais, a vida, a educação, enfim, nós vamos repetir. A legislação traz aqui de forma genérica e depois ela traz especificando cada um desses direitos e falando como esses direitos fundamentais devem ser protegidos aí pelo Estado, pela sociedade e pela família. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor João Estevão, e se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, algum comentário sobre as nossas aulas, você só pode mandar e-mails para contato@joaoestevão.com.br. Eu te espero aí na nossa 5ª aula. Um forte abraço.